Você acredita em possessão demoníaca? Demônios não existem. A execução está agendada para as 23 horas. E agora a existência dele está focada em uma única coisa: te convencer de que ele é completamente louco. Então prova, me faz acreditar. Prova que você é um demônio. Você consegue sentir, James? Está começando a acontecer. Não é de hoje que a humanidade parece esquecer seus valores. Em meio a uma sociedade tão problemática, a vida perde o sentido. O que teria valor inegociável se torna supérfluo e depreciável. Um exemplo disso, a realidade das ruas. Quem passa pela Cracolândia, em São Paulo, por exemplo, se assusta com o estado em que as pessoas parecem sobreviver. Completamente vulneráveis à criminalidade e aos vícios, são homens e mulheres de todas as idades, inclusive crianças e pré-adolescentes. Para esses indivíduos reféns de seus problemas, valorizar a própria vida parece ter deixado de ser prioridade, como registrou o repórter Roberto Cabrini durante gravação para a Record. Quantos anos você tem, Amanda? 39. E há quanto tempo você frequenta aqui? Desde 13 anos, 27 anos. Você entrou nessa brincadeira? Porque a minha mãe fumava crack e o meu pai espancava eu saí de casa e fui pro Vale do Angabaú. Vim parar aqui nesse lugar. Já saí algumas vezes, fiquei 5 anos sem fumar pedra. Eu gosto daqui, fazer o quê? Eu gosto de fumar. Eu fugi da minha casa quando era moleque, conhecendo, aí conheci aqui. E quem virou minha família hoje em dia, eu acho que minha mãe não dá atenção nenhuma. Aí eu falo, você se sente feliz aqui? Feliz assim, nesse lugar assim não. Infelicidade para ele e para muitos outros. Mas por que alguns se sujeitam a isso? Parte da humanidade está tão perdida e adoecida que a vida parece ter virado sinônimo de sofrimento. Afinal, que valor essas pessoas dão para suas vidas? São homens e mulheres que, por traumas e inúmeras mazelas, seguem com a alma ferida, mas buscam preencher esse vazio com escolhas ainda mais destrutivas. Eu tô aqui, entendeu? E não consigo sair daqui. Queria muito voltar pra minha família, entendeu? Tenho condições boas, tenho uma família que me ama. Não ganha nada, então. Eu sinto revoltado de não conseguir sair desse vício. Infelizes, dependentes, vulneráveis ao vício. Assim como estas pessoas, existem muitos outros. E alguns acabam ainda mais perdidos porque estão aprisionados não apenas às drogas, mas a problemas, traumas e feridas no íntimo, que levam a caminhos quase sem volta. Foi uma luta e eu tentei de todas as formas. Eu tentei ser boazinha, ser amiga, eu tentei ser rígida, brava. Eu tentava tudo. Eu tentei levar para o psicólogo, para terapia. Eu tentei falar com os amigos, com as amigas. Eu tentava entender por que ela estava assim, porque nada estava bom para ela. O desabafo é da mãe de Lohane Bauer, a jovem que ficou famosa como a gatinha da Cracolândia, que acabou presa por tráfico de drogas, na mesma época em que havia se tornado mãe precocemente. Eu me arrependo totalmente dos meus atos. Totalmente. E não sendo hipócrita falando que eu me arrependo porque eu estou presa, não. É igual eu falo, é mais pela minha família. Eu me arrependo porque eu sei que eles estão presos junto comigo.
mas porque alguém como Lohane, que parecia ter uma vida estável financeiramente, cercada de amigos e familiares, que estava sempre viajando, acabou trocando tudo isso pela criminalidade. A Lohane teve um quadro de ansiedade e de depressão antes de engravidar. Ela tentou até suicídio. Isso é uma das coisas que poucas pessoas sabem. Mas ela tentou. Como foi isso? E aquilo também já me deixou mais preocupada. Lohane foi condenada a 5 anos de prisão, acusada de tráfico de drogas. Assim como neste caso, infelizmente, muitas pessoas perdem o rumo de suas vidas. Perde a vida, perde o rumo, perde a família, percas e mais percas. Você está acompanhando o programa Fogo e Poder, que Deus ilumine a sua vida, Deus abençoe muito os seus caminhos, e se isso não tem acontecido, se essa bênção, se essa luz, se essa paz não tem chegado até você, pode ter certeza que algo espiritual o está bloqueando, porque era para você estar sendo feliz, era para você ter paz, era para você ter alegria. E se isso não está acontecendo, não tenha dúvida que por trás de tudo isso existe uma força do mal. Como essa jovem comentou, a minha família está presa comigo. Olha essa frase, a minha família está presa comigo. E assim, muitos estão presos a você por causa dos vícios. Você está preso a esse vício, preso a este vício do álcool, preso a essas substâncias químicas, a sua família também. Filhos, mãe, pai, marido, esposa, estão presos junto com essa dor, com esse sofrimento. E as pessoas querem, em muitos casos, ela quer sair, ele quer sair, mas não consegue. Mas por quê? Por que não consegue? É como você está assistindo esse programa e há dentro de você um interesse de saber como se ver livre disso, como mudar a tua história. Mas parece que é uma coisa mais forte do que você, não é verdade? Por mais que você luta, por mais que você se esmere, por mais que você coloque toda a sua força, é algo que você não consegue entender por que você sofre tanto, por que este vício tem sido mais forte do que você, por que essa força do mal. E aí as pessoas chegam ao ponto de achar que a morte é a saída. E o que muitos fazem? Tiram a vida, terminam relacionamentos, vão morar, ou passam a viver em situação de rua, como muitas pessoas que você conhece, que tem uma história. Você pergunta para alguém que está em situação de rua, por que você está aqui? As histórias são muito parecidas. Eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu tinha um trabalho, larguei tudo, caí nesse mundo, hoje não consigo sair, não consigo voltar, mas no fundo existe algo espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, para ajudar você que está aí do outro lado sofrendo, que não aguenta mais, não suporta mais, quer se ver livre dessa tentação, desses problemas. Nós estamos aqui para te ajudar. Você está acompanhando o programa Fogo e Poder e agora é o momento da libertação, o momento do atendimento que nós mostramos aqui no programa, um trecho de uma entrevista onde uma pessoa vítima da ação do mal, ela é ajudada através dos bispos, pastores, aonde este momento acontece neste programa. Eu quero que você acompanhe com muita atenção, é um trecho fortíssimo e ao retornarmos, nós estaremos aqui esperando por você e falando para você o que fazer para se ver livre dessa situação. O que você está fazendo com os dentes dele? Eu não sei se você está em casa, que está em casa, está ouvindo, mas ele está rangendo os dentes. Preste bem atenção. O ranger de dentes é uma coisa que remete a nossa mente para o inferno. A Bíblia diz que no inferno haverá choro e ranger de dentes. Você estava onde, espírito? Onde você estava? Esperando ele sair lá fora. Ah, você estava lá fora esperando ele sair daqui? Tava.
E por que você não quis entrar aqui com ele? Por que não? Onde ele vai, você está com ele? Não tô. E aqui você não quis entrar com ele? Não. O que faz com que você não queira estar aqui? Fogo. Quer dizer que você ficou lá fora, mas agora você entrou. E aí? Por que você entrou? Vira de frente para mim. Você disse que estava lá fora, mas agora você está aqui incorporado nele. Foi contra a tua vontade? Foi. Você foi obrigado a ser revelado? Sim. Você é o chefe aí? Sou. Tem outros além de você? Sim. Uma legião. Como é que vocês... Mas você é o chefe dessa legião. Sou. Como é que vocês entraram na vida dele? Inveja, trabalho. Começou com que idade? Uns 14 anos. Justamente no período que ele se afastou da família. Sim. E da fé. Foi. E como é que você trabalhou? Qual foi a tua... A gente sabe que o ser humano, ele faz as escolhas e as escolhas do ser humano ajudam você. Mas o que você fez para contribuir para ele errar? Como foi a tua estratégia, por exemplo, para ele começar no tráfico? Primeira vez ele ganhou muito dinheiro. Depois disso ele ganhou reconhecimento aonde ele não tinha. Vai falando. Depois poder. Até ele se sentir forte o bastante para caminhar sozinho. Quer dizer que a pessoa que vai para o crime, ela fica envaidecida com o reconhecimento de que é o cara. Sim. E você usou pessoas para dizerem o que para ele, por exemplo? Que palavras você botou na boca de alguém que foram fundamentais para ele aceitar isso? Os amigos dele, que falou que ele tinha progresso nesse ramo. E eu dei tudo para ele que ele precisava. Ele ganhou dinheiro? Ganhou bastante? Muito dinheiro. Muito dinheiro? Sim. E o que ele fazia com o dinheiro? Usava tudo para o meu ganho. O que é o teu ganho? Drogas, armas. Drogas, armas? Usos de drogas. Mulheres? Mulheres, prostituição. Prostituição. Tudo. E aí parecia que ele estava se dando bem. Sim. E aí a casa caiu para ele. Não é isso? Sim. Porque eu já iria levar ele. Por exemplo, ele foi preso. Foi. E quando ele foi preso, sofreu. Muito. Enquanto ele sofria, você ficava como? Dando risada. Ah, quer dizer que enquanto o ser humano sofre, você ri? Sim. Por que te agrada ver o ser humano sofrer? Porque eles têm oportunidade de fazer a escolha certa e eu não. Ah, você tem inveja do ser humano? Tenho ódio. Você tem inveja da gente? Tenho. Porque pra gente tem chance de salvação. Sim. Pra você não. Não mais. Não tem mais jeito pra você. Não. E aí, pelo que eu tô entendendo, é como se eu vou pro inferno, mas eu não vou sozinho. É esse o pensamento? Sim. Mas as pessoas lá fora, muitas até dizem que o inferno não existe, que isso é folclore. Que continue assim. Ah, é? É bom pra você? Muito bom. Por que é bom pra você? Porque eu não tenho tanto trabalho de levar a alma deles. Ah, diminui o seu trabalho. Sim. Quando a pessoa acha que você não é real e que o inferno não existe, é menos trabalho para você. Sim. A partir do momento que ela passa a crer, acende a luz amarela? Aí eu tenho que trabalhar firme. Por quê?
Porque eles vão querer sair fora. Eles não vão querer vir para o inferno. E aí qual há o risco de que aconteça o que com eles? Eu perder a alma deles. E você perde a alma de alguém quando? Quando eles se voltam para Jesus. Quando eles se voltam para Jesus. Você, ele fez um pacto com você? Fez. E o pacto é para quê? A alma dele é minha. É sua? Você é o chefe aí. Sou. A alma dele é sua. Você se convenceu disso. É minha. E se ele entregar a alma ao Senhor Jesus, traduzindo isso por obediência à palavra de Deus, obediência irrestrita à palavra de Deus, o que acontece? Esse desgraçado quer, mas eu não vou deixar. Ué, mas você pode impedir, você pode mexer no livre-arbítrio do ser humano? Não, mas eu sei o que satisfaz ele. O que satisfaz? A glória. A glória desse mundo? Isso. O que mais? O reconhecimento. Então você oferece aquilo para o que a pessoa se inclina? Sim, quando eu vejo que ele está se voltando, eu dou o dobro do que ele quer. E se ele rejeitar o seu dobro e disser, eu quero Deus e vou me entregar, o que acontece com você? Eu tenho que sair, esse maldito já tem feito isso. Você é forte? Sou. E se eu disser que não? Se eu disser que não? Hã? Não sou. Não é? Não. Ué, é ou não é? Você crê naquilo que fala? Você está perguntando se eu creio? Ou você está dizendo que eu creio naquilo que eu falo? Você crê naquilo que fala? Você está me perguntando ou você está afirmando? Afirmando. Bom, eu sei da minha fé. Não te devo satisfação, mas eu sei da minha fé, eu sei em quem eu tenho crido. Diante do Espírito que habita em mim, toma o teu lugar, como é que você tem que ficar? E ele continua rangendo os dentes. Diante do Espírito que mora em mim, como é que você tem que ficar? Maldito. É assim, tá vendo? E isso aqui eu não estou fazendo, não é para minha vaidade, não é para minha glória. A minha intenção não é mostrar para você que eu tenho algum poder, que eu sou forte. A minha intenção é mostrar para você que se você tiver o Espírito de Deus, se você tiver o Espírito Santo, todo o inferno se prostrará diante de você também. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, como eu entreguei, você vai ter o mesmo benefício. É a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Agora você vai largar a vida dele. Levanta a cabeça dele. Ele está aqui suando, aqui não tem como a gente mostrar isso, né? Eu não vou mostrar o rosto dele. Abre os olhos dele, olha para mim com os olhos dele. Isso. Presta atenção, diabo. O que vai acontecer agora? Olha para mim com os olhos dele. O que vai acontecer agora é que esse bloqueio, essa cegueira que você coloca aqui, no entendimento dele, porque você disse que tenta ele com as suas propostas. Sabe por que até hoje ele não fez o que tinha que fazer? Porque ele não viu o que Deus propõe para ele. Ele não entendeu o que está proposto para ele. Mas esse bloqueio vai sair e ele vai entender que o que Deus está propondo para ele, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Levanta a cabeça dele. E você vai para o abismo levando essa cegueira, esse pacto. Se houve pacto no sangue de animal, ou seja lá do que foi, o pacto da nova aliança no sangue do Senhor Jesus quebra essa maldição agora. E vocês vão largar a cabeça dele, vocês vão largar a alma dele, vocês vão largar a mente dele, vocês vão largar tudo e a vida dele muda a partir de agora, muda a partir de hoje. Eu
Eu estouro o cativeiro que você criou para ele agora, com a vontade, a fissura, o ódio, a mágoa, os sentimentos, tudo que possa ter em relação a pessoas, em relação à família, todo bloqueio da mente dele seja arrancado agora. Levanta mais a cabeça dele. Vocês vão para o abismo agora. O endereço é o inferno, é o abismo. Vocês vão largar a alma dele, vão largar a mente dele, vão largar o corpo dele e vão para nunca mais voltar sem ficar nenhum. E tudo que tiver na família, em qualquer pessoa que tem sangue do sangue dele, na ex-mulher, vem para cá também. O que tiver na criança, no filho, vem para cá também. Tudo que tiver na vida dele, vem para cá também. Agora, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, sai! Nunca mais voltem. Tá bom. Levanta. Acabou. Tá ligado. Como é que você tá agora? Agora tô bem leve. Nossa, tava muito pesado. Na verdade, eu não queria nem vir hoje, bicho. Não ia nem vir. Passou? Passou. Tá vendo aí o momento da libertação, a luta? E esse amigo que foi ajudado, agora, nas últimas palavras dele, ele disse: eu não queria nem ter vindo. Por isso a gente insiste tanto para você vir, e é uma luta para você chegar aqui. O próprio mal que está causando toda a dor, todo o sofrimento, impede você de chegar aqui. Mas se você quer a nossa ajuda, estamos aqui à sua inteira disposição. Agora você vai conhecer a história da Grace. Ela que por muito tempo sofreu tanto quanto esse amigo. Diversos problemas que ele falou ali, ela carregava. Nós mostramos o momento da libertação, como a pessoa chega até nós. Mas depois que o mal sai, depois que a pessoa se liberta, como ela fica? Ela vai contar para você agora se funciona ou não este tratamento. Acompanhe. Meu nome é Grace Nascimento, eu tenho 23 anos e sou estudante de nutrição. Eu cresci vindo na igreja, desde muito novinha, com a minha família. Eu vinha na IBI desde muito jovem, mas a partir dos meus 11 anos até os meus 15, eu sofri com depressão. Eu sofria com bullying, desde muito novinha. E também tinha um problema com a minha família, assim, eu vivia num lar que era muito violento, tinha muitas brigas, e isso tudo foi gerando esses traumas dentro de mim. E aí também gerou muitos complexos, eu tinha muito problema comigo mesma. Eu era muito triste, eu chorava por nada, assim, eu chorava todos os dias, eu estava sempre muito triste, estava sempre muito... sempre estava assim, cansada, triste, vazia. E aí foi passando os anos e eu tentava ali, fingir que estava bem, e aí eu comecei a ter ansiedade e crises do pânico. Então ali ficou mais complicado ainda. Então era um inferno, literalmente eu vivia um inferno dentro de mim, porque eu não conseguia fazer coisas como caminhar ou ficar simplesmente sentada numa praça, porque eu não conseguia, porque minha mente era sempre cheia de pensamentos muito pessimistas, muito negativos. Então eu estava sempre com uma tempestade dentro de mim. Então, o meu coração sempre estava acelerado, eu sempre estava ali com crises de ansiedade, não conseguia respirar direito. Só que eu fingia que estava bem. Então, todo mundo que me conhecia pensava que eu era uma Grace feliz, uma Grace alegre, mas na verdade era tudo uma mentira. Até que chegou os meus 15 anos, e nisso comecei a ter pensamentos suicidas, então decidi tirar minha própria vida, Eu lembro que era um dia que minha família tinha saído, então eu decidi tomar alguns remédios que meu pai tinha, alguns remédios misturados, assim, remédios fortes, então eu pensei, vou tomar esses remédios e terminar com o meu sofrimento. Foi aí que eu fui ali tomar, mas quando eu fui pegar o primeiro remédio, a primeira cartela, eu lembro que eu senti uma força, assim, me puxando. E nisso eu olhei para aquela caixa e falei, o que está acontecendo? Eu pensei, o que está acontecendo? E ali eu vi, poxa, onde eu estou chegando, assim, que situação. Só que eu já estava dentro da igreja, Por isso que eu já conhecia, eu estava ouvindo, só que eu estava dentro da igreja. Só que eu não queria, não me entregava, porque eu ouvia os testemunhos, eu ouvia o pastor falando todos os dias que eu ia na igreja, mas eu não decidia mudar. Então, e aí eu não acreditava, esse era o ponto. Eu não acreditava que isso era verdade. Eu não acreditava que eu poderia mudar de vida, que eu poderia não ser uma jovem depressiva, que eu poderia ser feliz. A palavra ser feliz para mim era uma ilusão, assim, era um mito. Tipo, eu não acreditava que eu poderia ser feliz. Mas aí
eu lembro que foi passando, né, um tempo, alguns meses, e aí foi uma sexta-feira. Que nessa sexta-feira eu falei, poxa, eu não aguento mais. Eu tô aí vivendo uma mentira, então eu vou fazer um desafio. Daí eu falei com Deus, falei, meu Deus, eu vou me entregar hoje, eu vou decidir, porque eu não aguento mais. E eu sempre ouço, então hoje eu vou me entregar nessa reunião. Então ali fui falando com Deus, e naquela reunião, passei pelas orações, ali eu vi a diferença. Eu lembro que era uma reunião de sexta-feira, e ali eu literalmente senti que tinha saído. Saiu aquela dor, aquela tristeza de dentro de mim. E eu falei, poxa, eu tô leve. E ali eu comecei a lutar por mim, né? Eu comecei a ver que eu podia. Naquele dia, a partir daquela sexta-feira, eu comecei a lutar, vim nas reuniões de sexta-feira, nas quartas-feiras. Eu já vinha, mas ali eu vim com um propósito de realmente, eu quero mudar de vida e acreditar. Eu me libertei de toda aquela dor, aqueles traumas que eu tinha muitos complexos. Eu sempre eu me odiava, assim, eu não odiava outras pessoas, mas eu me odiava, não podia olhar no espelho, não podia olhar meu reflexo, que eu não gostava da minha presença. Mas a partir daquele, né, me libertei, aquilo saiu tudo. E aí eu queria me preencher com o Espírito Santo, eu precisava de Deus, eu vi, poxa, eu tenho que ter a presença de Deus em mim para que eu venha a ser completa. Então eu fui buscando, eu meditava na palavra de Deus todos os dias, eu vinha nas reuniões, estava ali todos os dias buscando, orava de madrugada, o que eu via que eu podia fazer mais, propósitos, jejum, eu fui fazendo. Então chegou um domingo, era uma reunião de noite, eu fui e ali eu tive meu encontro com Deus. E ali eu fui totalmente transformada por dentro. Eu lembro que eu fui, era uma alegria, assim, que eu procurei a minha vida toda por aquilo, eu procurei a minha vida toda por aquela alegria. E ali eu tive, não era uma sensação momentânea, uma alegria que eu tinha por 5 minutos, foi uma alegria que foi crescendo e depois daquele dia eu fui transformada por dentro. Então toda aquela mente triste, que era meia sempre negativa, foi transformada. Nunca mais tive, né, depressão ou uma recaída ou algo do tipo. Então hoje eu realmente sou uma pessoa feliz. E eu convido você, né, você que está ouvindo essa programação, ouvindo a minha história, a se entregar, porque você vai ter essa transformação. Eu sei que você ouve, às vezes já ouviu tanto e não acredita, como eu não acreditava, mas para você tem jeito. Esteja em alguma reunião com a gente e você verá a sua transformação. Pois é, tão jovem e sofrendo tanto, mas graças a Deus, graças à fé, graças à ação dela, houve essa mudança. A mesma proposta está sendo oferecida a você que está do outro lado, nos acompanhando nessa programação. Não importa a sua religião, independente da sua religião, independente da sua crença, as portas estão abertas para você que sofre e quer dar um basta nesse sofrimento. Nessa próxima sexta-feira, a corrente de libertação contra o espírito da inveja, contra a angústia, contra o sofrimento, contra a dor. Você que nos acompanha aqui em Florianópolis, nós temos diversas igrejas, não só em Florianópolis, mas por todo o Brasil, todo o estado. Mas você que está aqui nos acompanhando, nós temos a Catedral da Fé, que fica localizada aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Temos reuniões diariamente. Hoje mesmo você pode procurar ajuda na primeira reunião do dia, 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e ainda às 19 horas. Como sempre, todos os horários temos pastores de prontidão para te atender e ajudar você antes e depois de cada reunião. Temos o estacionamento, que é gratuito, temos aqui a creche, a escola bíblica infantil para suas crianças e a entrada também é gratuita. Já no bairro Trindade, ainda aqui em Florianópolis, também temos uma Universal. Você que mora em Trindade ou nas proximidades, temos ali uma igreja universal que acontece também o mesmo tratamento espiritual. Os mesmos horários, 7, 10, meio-dia, 15, 19 horas. Estacionamento coberto, subsolo e ainda temos algumas vagas na frente da igreja que você pode usar. O estacionamento é gratuito, também temos creche para as crianças e as portas estão ali abertas, independente de religião, de posição social, de religião, de opção sexual, de gênero, você sofre, quer ajuda, nós estamos ali para te ajudar. Rua Lauro Linhares, 489, ali no bairro Trindade. O programa Fogo e Poder chega aos instantes finais.
agora depende de você. Tudo que apresentamos aqui pode mudar a tua vida. Espero te encontrar pessoalmente em uma Universal. Deus te abençoe e até lá.